Próximo mito da nutrição na tela. Mandem pra gente, hein? Tapioca versus pão. Esse é muito legal. Vamos lá. Sim. Vamos entender. Aqui todo mundo fala, não, eu tô comendo tapioca agora e eu tô fit. Exato. Assim como a batata doce, né? A tapioca entrou muito em substituição. Lá no Nordeste até já era bem comum, sempre foi muito comum o beiju, a tapioca, como a gente chama. Mas eu vejo que aqui, principalmente Sul, Sudeste, a tapioca entrou há alguns anos como esse alimento fit, né? Para entrando como em substituição mesmo ao pão na rotina alimentar das pessoas. E aquela coisa, agora, esse é um mito que realmente merece ser quebrado, porque quando a gente compara os dois alimentos, o que é que a tapioca talvez ganhe? Se a gente olhar um rótulo de uma tapioca e ver lá a lista de ingredientes, são basicamente dois ingredientes, é fécula de mandioca e água, nada mais. Enquanto se a gente pega um pão industrializado, que a pessoa também vai comprar ali no supermercado, por exemplo, a gente vê que a lista já é bem maior e vão ter geralmente alguns aditivos químicos, inclusive conservantes, né? Pode ter um pouquinho de gordura vegetal também. Então acaba que o pão industrializado para a tapioca, nesse quesito de ingredientes, de ser natural, ele perde, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente compara montante bruto de carboidrato que tem nesses dois alimentos, a ponto da pessoa pensar que a tapioca cabe perfeito para uma dieta de emagrecimento e o pão não cabe, eles são muito similares. Entendi. Porque a tapioca, ela é tão concentrada em carboidrato quanto o pão, independente de ser pão branco ou de ser pão integral. Ambos são muito concentrados em carboidrato. E acaba que a tapioca, talvez até, se a gente aí não estiver falando de um pão industrializado, desses que a gente compra em supermercado, mas se a gente estiver falando de um pão artesanal de fermentação natural, que isso muda muito, tá, Carol? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas isso muda muito a qualidade do pão e a digestibilidade desse trigo, o fato de você ter ali um fermento atuando 24 horas naquela massa até o pão ficar pronto, é diferente de um pão com fermentação química e cheio de aditivos, onde ele fica prontinho ali em 10 minutos e que isso às vezes tende a atrapalhar um pouquinho até o processo de digestão desses elementos. Então, aproveitando esse mito, unindo tapioca e o pão industrializado, vamos falar do pão, então, industrializado versus o pão de fermentação natural. Perfeito. Muda muito mesmo? Muda bastante a digestibilidade do trigo. Então, para quem não conhece, para quem não sabe exatamente o que é, o pão de fermentação natural, ele é feito com um fermento natural, né? Ao invés de ser um fermento químico, onde você induz uma fermentação forçada. E esse fermento natural, ele leva muito mais tempo para fermentar o pão. Tanto que é um pão que geralmente fica ali 15 horas, 18, 24 horas fermentando. Verdade. Você faz de um dia para o outro o pão. E claro, aí a gente já muda também a lista de ingredientes. Se você pegar qualquer receita de um pão artesanal na internet, onde você tem o fermento natural, ele vai ser basicamente farinha de trigo, fermento e água. Nada mais, 3 ingredientes. Enquanto quando a gente pega um pão de fermentação, um pão industrializado, a gente vai ver uma lista bem mais comprida, com muitos conservantes, com gordura vegetal, com emulsificantes, enfim. E a questão do glúten? Né, para quem é celíaco, para quem já tem uma sensibilidade, que também acho que vale discutir, porque claro que o celíaco é a doença, a gente, né, tem um diagnóstico, né, conhecido e tal, quando você chega nessa orientação médica até. Porém, com o fato da gente também comer muito e estar acostumado a ter esse contato em excesso, a gente desenvolve alguma sensibilidade. Então, hoje a gente pode dizer que metade de não sei quantos por cento da população tem sensibilidade ao glúten. Isso é o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca, né? O paciente que não é celíaco, ou seja, ele não tem os achados, os marcadores do celíaco, que são aqueles marcadores sanguíneos, ou então quando faz a endoscopia de ver a atrofia das vilosidades intestinais, ele não tem nada disso, mas ele claramente apresenta alguns sintomas indesejados quando ele introduz o glúten, né? O trigo. O trigo seria a principal fonte de glúten, na verdade, mas ele está presente em outros cereais também, mas principalmente o trigo. Então, quando essas pessoas introduzem o glúten na alimentação, elas claramente manifestam alguns sintomas indesejados, principalmente a nível gastrointestinal. Então, muito desconforto de gases, sensação de inchaço, tem pessoas que manifestam diarreia ou constipação intestinal.
Então, essas pessoas podem ser consideradas como sensíveis ao glúten. Ao glúten. E se elas consumirem um pão de fermentação natural, muda alguma coisa? Então, pode até mudar. Então, eu tenho pacientes e eu mesma, por exemplo, se eu como um pão de supermercado, ou saio para comer uma pizza, geralmente a minha distensão abdominal ela é imediata. Já se eu como um pão artesanal de fermentação natural, eu não tenho distensão abdominal, eu não tenho essa formação de gases. E é justamente por conta da ação da bactéria já previamente nesse glúten, nesse trigo, como se fosse pré-digerindo isso. Olha só. Então, quando a gente consome, mesmo pessoas sensíveis tendem a não manifestar tantos sintomas assim. Mas para essas pessoas, a dica que a gente dá é realmente tentar excluir glúten da alimentação. Certo, e quem é celíaco, então também não pode nem que seja alimentação natural. De jeito nenhum. Eu vou colocar já uma perguntinha do público que eu acho que tem relação com isso. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Rafa, um beijo. Sempre tenho dúvidas sobre comer ou não frango e carne de porco, pois ultimamente tem se falado muito na questão dos hormônios. E aí, vale a pena consumir? Quantas vezes na semana? Enfim, qual é a recomendação dentro dessa condição aí? Na verdade, a gente pode consumir tranquilamente tanto frango quanto porco, Carol. Não é, para os meus pacientes, por exemplo, não é algo que eu limito. Até mesmo a carne vermelha, a gente sabe que tem diferença entre um e outro, não em relação à parte hormonal. Talvez seja até um pouco de mito essa questão da parte hormonal mesmo. A gente sabe que esses animais, eles não são tratados com hormônios. A gente, via de regra, não vai encontrar uma quantidade hormonal maior. O hormônio, ele é algo extremamente caro para ser utilizado. Entendi. Então, via de regra, ele não é utilizado pelas aviculturas, enfim. Então, o que eu diria dá para a gente manter sim o consumo normal de frango e peixe para quem é onívoro, para quem traz as carnes para participar naturalmente da alimentação. A gente não precisa ficar excluindo ou delimitando esse consumo. O que eu digo, na verdade, assim como para qualquer alimento, seja de origem vegetal, seja de origem animal, é variedade. Tá. Quanto mais a gente puder variar, mais a gente vai ter pequenas diferenças ali que tem entre uma carne e outra, seja no teor de gordura, seja no teor de micronutrientes. Quanto mais a gente puder variar na alimentação, melhor. Tá aí, muito boa dica. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Lu, um beijo para você. Podemos encaixar na dieta, visando o emagrecimento, os alimentos integrais, inclusive o pão? É claro que é muito pessoal, né? Cada um tem ali a sua questão individual dentro desses aspectos, mas pensando na sua forma e pensando aí hoje como você clinica, né? Como que você enxerga colocar a questão dos integrais nas dietas de emagrecimento? Perfeito. Para o emagrecimento, a gente tem sempre que lembrar que o ponto principal é a gente atingir o tal do balanço calórico negativo. Infelizmente, a gente ainda tem que falar em caloria. Eu adoro que você diga isso. Uma conversa minha com a diretora semana passada, né, Glaucia? Imagina, isso aí já é outro mito. Então, já aproveita e já fala tudo, Paulinha. Muito bom. Para o emagrecimento, o primeiro ponto é atingir o tal do balanço calórico negativo. A gente não precisa fazer uma restrição muito grande, fazer dieta de 800 calorias. A gente não precisa disso. Mas sim, a gente precisa gastar um pouco menos. A gente sabe que, a depender do nutriente que a gente está encaixando, isso varia um pouco mais ou um pouco menos. Mas a regra geral, ela ainda é válida. A gente precisa promover um balanço calórico negativo. Bom, sabendo disso, o que eu vou precisar limitar um pouquinho na minha alimentação, quando o objetivo é emagrecimento, são as fontes de carboidrato e ou gordura. Um pouquinho dos dois, mais de um, mais de outro. A escolha da estratégia vai depender muito de cada pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem, por exemplo, resistência à insulina, que é muito comum da gente ver em pessoas que têm um excesso de peso já a longo prazo, para essa pessoa, os estudos já deixam muito claro para mim que reduzir o carboidrato é a melhor opção. Então, se eu pego uma estratégia de redução de carboidrato, Paulo, e aí, integral ou branco quando é uma estratégia de redução de carboidrato? Gente, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que o pão integral, tanto o pão integral quanto o branco, eles apresentam mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato na porção. Então, não é pelo fato do integral ter um pouco mais de fibras, consequentemente, talvez tenha um menor, leve, né, um pouquinho menos de índice glicêmico, menor índice glicêmico em relação ao pão, que isso vai me trazer muitos benefícios em relação ao emagrecimento. Então, eu sempre bato na tecla que para o emagrecimento a gente tem que prestar muito mais atenção na quantidade bruta de carboidrato, e pão branco e integral eles vão me trazer a mesma quantidade, do que necessariamente nessa questão da quantidade de fibras. Aí é até um outro assunto, mas dentro da limitação, dentro do consumo menor de carboidratos, no fim das contas até tanto faz, porque a gente vai trazer uma porção pequena de carboidrato para participar. Por isso até que
que esses alimentos daqui, tanto a tapioca quanto o pão, seja ele integral ou branco, pelo fato de serem farináceos, eles concentram muito o carboidrato. É amido puro, né? É amido puro, exatamente. Para você ter uma ideia, em torno de 50 gramas, né, de pão, que seriam 2 fatias dessa, ou uma tapioca bem fininha, 50 gramas é uma tapioca bem fininha, eu tenho mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Então, assim, é concentrado. Só em uma refeição, né? Em uma refeição. E, assim, precisa ser uma tapioca bem fininha. E essa questão, então, como eu introduzi, falei da questão individual, exatamente por isso, porque a questão de problemas metabólicos, a própria síndrome metabólica, Sim. quem tem ovário policístico, enfim, é um universo imenso. Mas nesse caso, que a pergunta dela vai lá, será então que eu posso introduzir o pão? Para as pessoas que precisam fazer essa diminuição de carboidrato, e um dia que elas tiverem vontade de comer o pão, dá também para aquilo fazer parte em algum momento da vida? Eu acho que, na verdade, é esse sentimento que fica quando as pessoas perguntam, mas eu vou ter que tirar o meu pãozinho. É cultural, né? As pessoas nascem comendo pão no café da manhã, enfim. Né? Aí tem aquela coisinha emocional, né? Ah, eu acho que não precisa, Carol. A gente não precisa eliminar absolutamente nada da nossa vida. Dá pra gente conciliar tudo aquilo que é alimento, seja ele mais ou menos industrializado. Eu sempre digo para o meu paciente, pelo menos, que nós somos reflexo daquilo que a gente faz na rotina e não daquilo que a gente faz na menor parte do tempo. Entendi. Então, se eu quero emagrecer, é óbvio que eu tenho que buscar fazer essa restrição calórica, diminuir os carboidratos na maior parte do meu tempo. Mas se eu quero pegar uma refeição do meu fim de semana, por exemplo, para trazer um pouco mais de carboidrato, seja na forma de macarrão, seja na forma de um pão, por que não? Por que não? Não é isso que vai me fazer não ter resultados. Ela é uma graça, eu adoro. Adoro, porque traz embasamento, traz... Perguntem.